Salve galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre anacronismo, dito aí por muitos como o maior pecado que você pode cometer ao tratar de história, e isso não é aceito. A primeira crítica que um historiador vai fazer é um texto, né? Se ele está sendo anacrônico ou não. Mas o que é anacronismo, né, cara? Se a gente for ver assim, ao pé da letra, significa fora do tempo, né? Deslocar alguma coisa de seu tempo, um conceito, uma ideia, um documento, uma fonte, e a gente vai tentar entender isso aqui de maneira resumidinha, né? Então é isso, deixa seu like e se inscreve no canal aí, e deixa um comentário principalmente para engajar, que é o pagamento vital que você faz aqui pro canal, né, cara? Então vamos lá. Eu pretendo trabalhar outros conceitos como a sincronia, por exemplo, a diacronia, mas aqui eu vou focar aqui no anacronismo, que isso aqui é fundamental, né? Então é você pegar um determinado conceito histórico, e conceito é outra coisa que eu vou ter que trabalhar bastante aqui com vocês, porque o historiador ele tem que ter bastante parâmetro e definição dos conceitos que ele apresenta, né? E principalmente aqui não ser anacrônico ao empregar determinado conceito, né? Então vou dar um exemplo assim, você usa o conceito de nação. O conceito de nação, muitas das vezes, utilizado fora do contexto moderno e contemporâneo, e reservado mais para a contemporaneidade, ele é dito anacrônico. Você chegar lá na Idade Média, medieval, no mundo antigo, e você determinar que eram nações, né? Que já havia a ideia de nacionalismo, que é uma ideia contemporânea, né? Liberalismo mesmo, que é um conceito que, primeiro, ele tem significados diferentes ao longo do tempo. Aí você, um liberalismo clássico, neoclássico, né? Ou o termo neoliberal, que alguns usam para definir os neoclássicos. Definir bem como você está empregando seus conceitos. Liberalismo, por exemplo, é um conceito que ele surge depois de Adam Smith, depois de Ricardo, na qual os economistas e os historiadores chamam de liberais. Então, estabelecer bem isso. O que você está tratando por liberal, né, cara? Socialismo é outro termo que esteve muito tempo em disputa, que tem significados diferentes no século XVIII, para o século XIX, para o século XX, né? E a gente pode pegar um exemplo que é bem claro para isso, o conceito de genocídio. O conceito de genocídio foi cunhado por um pesquisador judeu, eu não me recordo o nome dele agora, mas para estudar e escrever a respeito do Holocausto. E aí a gente aplica esse conceito de genocídio, por exemplo, ao genocídio armênio, ao genocídio da Namíbia, na África. Então, é um conceito que foi criado posterior a um determinado evento e que serve e serviu para empregar em outros eventos também. Agora, há outros conceitos que foram criados no próprio contexto histórico que ele foi empregado e foi empregado também posteriormente a ele. Por exemplo, o termo fascismo. Então há muito debate quando alguém vai tratar do fascismo, deixar muito claro sobre em que termos ele está tratando esse conceito, porque alguns vão tratar o fascismo como sendo um evento exclusivo da Itália, ali do século XX, do começo do século XX, outros vão estender ao nazifascismo, aí deixando ali as proporções, explicando as diferenças e o que une. Outros vão empregar outros movimentos, como na Polônia, na Espanha, em Portugal, e alguns não vão aceitar essa generalização do termo fascista. Então isso é muito importante, você entender que o termo
criado no seu tempo, ele entra em debate dentro da academia quais os limites de se utilizar esse termo quando ele não se torna anacrônico, né? Então, a fascismo é uma questão. Até que ponto ele é ou não é anacrônico? A gente pensa nisso quando for estudar esse assunto. Outra questão muito importante é o tema da escravidão. Então, empregar o termo escravidão, que é o mesmo termo, para diferentes estágios da história, por exemplo, escravidão antiga, escravidão moderna, escravidão contemporânea. Aí você tem que explicar em que termos você está empregando o conceito de escravidão, porque pode parecer tudo igual, né? E pode gerar muita confusão, até mesmo em termos geográficos, né? Como que era esse conceito empregado na África do século XV, sei lá, em Daomé, e como era conhecido em outro espaço geográfico que é a Europa, como que era entendido esse processo de escravidão, se era igual, se não era, porque outro tema que a gente vai ter que ver aqui é justamente o da diacronia, né? De você pegar um conceito como o de escravidão, que tem resultados iguais à escravidão, mas não analisar o processo, né? E aí você julga assim, como os dois, no final das contas, escravizou seres humanos, é a mesma coisa. Mas não é necessariamente porque você deixou de analisar o processo que levou à construção daquele fato histórico, né? E aí você pode generalizar de maneira meio equivocada. Mas espero que dê para ter uma noção aí do que é o anacronismo. Depois a gente trata os outros tempos históricos aí, relação do historiador com o tempo. E deixar claro aqui que no debate historiográfico, você ter bem definido os conceitos que você está empregando e deixar bem claro e se esforçar ao máximo para não ser anacrônico, em empregar esses conceitos e analisar contextos, é fundamental. E aí gente que não é da história às vezes peca nisso, historiadores também pecam, porque a gente não é perfeito, né? E todo mundo erra, não é essa questão, é se retratar quando erra, voltar atrás, e muitos pesquisadores fora do campo da história cometem equívocos nesses termos e recebem crítica dos historiadores. A gente vai conversar um pouquinho disso aqui também a respeito dessa relação do historiador e a produção do conhecimento histórico. Beleza? Então espero ter deixado claro aí um pouquinho sobre a noção de anacronismo e a gente vê sobre sincronia e diacronia no outro vídeo. Tamo junto!